Amigo, ministro Mauro Campbell, quem agradeço a apresentação, o convite, e também o querido amigo Humberto Martins, pessoas que sempre é muito bom estar perto, pessoas que têm uma grande visão do Estado brasileiro e do Judiciário. Bem, o tema mais específico da minha fala para esse encerramento estaria aqui nos afastamentos de detentores de mandato eletivo. Mas eu, em razão da própria passagem que estou tendo no Tribunal Superior Eleitoral, eu vou abordar o tema sob a ótica da inelegibilidade. Da inelegibilidade trazida pela Lei Complementar 6490 e depois com as modificações da 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa. E a todos os heróis que estão aqui numa sexta-feira, às 18h15, para nos escutar, eu, então, agradeço a atenção, né? E, até em razão de ser um tema que está aí colocado com bastante atenção nos meios de comunicação social, com candidaturas sendo impugnadas, inclusive de governador, eu vou seguir aqui a minha exposição de uma maneira mais europeia, lendo, para não acabar, de repente, de me manifestar ou antecipar algum juízo de valor sobre eventual julgamento futuro. Então, eu digo que, fundamentalmente, da lei de inelegibilidades, poderíamos destacar dois dispositivos para abordarmos, sob o ponto de vista, sob a ótica da improbidade, ou do dever de probidade, melhor dizendo, do gestor público. A linha G, do inciso 1 do artigo 1º da 6490, e a linha L. Eu vou iniciar pela discussão da linha L. Então, faço uma leitura aqui do dispositivo. A linha L, do inciso 1 do artigo 1º da 6490. São inelegíveis para qualquer cargo os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado, até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Pois bem, da leitura da linha, verifica-se que, para incidência da inelegibilidade, é necessário que haja, concomitantemente, condenação judicial esta ou já transitada em julgado, ou ao menos proferida por órgão colegiado, sendo que todos sabem, o Supremo Tribunal Federal já analisou a questão relativa à compatibilidade da ausência do trânsito em julgado para os efeitos da lei de inelegibilidade. Então, é necessário, concomitantemente, que haja a condenação judicial, ao menos por decisão colegiada, ou então o trânsito em julgado, e suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa, e este ato, além de ser doloso, que esteja tipificado como improbidade, que ele traga, então, também lesão ao patrimônio público, mas, além de lesão, e enriquecimento ilícito. Desta conjugação, vejam, as senhoras e os senhores, as inúmeras situações que ficam abertas ao intérprete. O que é ato doloso de
probidade administrativa que importe lesão ao erário e enriquecimento ilícito. A jurisprudência firmada pelo TSE nas eleições de 2012 foi no sentido de que, para a configuração da inelegibilidade desta alínea L, é necessário que o candidato tenha sido condenado por ato doloso de improbidade, que implique concomitantemente lesão ao erário e enriquecimento ilícito. E aqui eu cito alguns julgados. Depois, como eu vou deixar o texto para a direção, a coordenação do evento, eu vou evitar de ficar lendo aqui número de agravo, de RESP, porque fica menos cansativo e menos chato. Então, cito um julgado que foi da relatoria do ministro Marco Aurélio, de 9 de setembro de 2013. A linha L do inciso 1, requisitos. A teor do disposto na linha L do inciso 1, indispensável é ter-se condenação a revelar a suspensão dos direitos políticos, considerado ato doloso de improbidade administrativa, que importe lesão ao patrimônio e enriquecimento ilícito. O TSE já decidiu incidir a inelegibilidade na hipótese de ato doloso de improbidade que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiros, ou seja, o enriquecimento ilícito não necessariamente do gestor público que venha a ser condenado, mas o enriquecimento ilícito de um terceiro beneficiado. Em uma licitação, por exemplo, o beneficiado, uma empresa que foi contratada de uma maneira irregular, ou de uma maneira improba. Aí tenho neste julgado, que é da minha relatoria, o agravo regimental no RESP 3242, que ficou consignado que verifica-se a inelegibilidade de candidato condenado por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito de terceiro. Uma outra decisão, essa da relatoria do ministro Versiani, configura inelegibilidade da linha L a condenação por órgão colegiado, a suspensão dos direitos políticos por ato doloso de improbidade administrativa, consistente na requisição de combustível para o abastecimento de veículos de terceiros, não pertencentes aos quadros da Câmara Municipal. O ato doloso de improbidade administrativa pode implicar o enriquecimento ilícito tanto do próprio agente público, mediante proveito pessoal, quanto de terceiros por este beneficiados. Este julgado da lavra do ministro Versiani. Pois bem, a aferição quanto à incidência da inelegibilidade não significa que a Justiça Eleitoral adentre no mérito da decisão proferida na Justiça Comum para constatar se houve ou não lesão ao erário e enriquecimento ilícito. Mas cabe à Justiça Eleitoral analisar a presença dos referidos requisitos no respectivo acórdão da Justiça Comum, sem os quais este não estará apto a ensejar a inelegibilidade. Sem os requisitos, não haverá inelegibilidade, daí a necessidade do juiz eleitoral e no acórdão da Justiça Comum. Assim, a mera condenação por violação aos princípios da administração pública, por exemplo, aquela improbidade por violação dos princípios da administração pública, do artigo 11, por exemplo, sem a presença dos requisitos de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário, não enseja a inelegibilidade, ainda que a conduta do candidato ou pretenso candidato tenha sido reprovável e tenha sido glosada pela Justiça Comum. Nesse sentido, cito um julgado
da relatoria da ministra Luciana Lócio. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não incide a inelegibilidade da alínea L do 1 do primeiro da 6490, nos casos em que a condenação por improbidade administrativa importou apenas violação aos princípios da administração pública, sendo necessária também a lesão ao patrimônio público e ao enriquecimento ilícito. Não cabe à Justiça Eleitoral proceder a novo enquadramento dos fatos e provas veiculados na ação de improbidade para, por ela própria, pela própria Justiça Eleitoral, vir a concluir pela presença de dano ao erário e enriquecimento ilícito, sendo necessária a observância dos termos em que realizada a tipificação legal pelo órgão competente para o julgamento da referida ação. Então, não cabe à Justiça Eleitoral reanalisar um eventual enquadramento daquela condenação ocorrida no âmbito da Justiça Comum. Se na Justiça Comum foi condenado por improbidade em razão de ofensa aos princípios da administração, sem as glosas do artigo 9º e do artigo 10, não há que se falar em inelegibilidade. E não cabe à Justiça Eleitoral perquirir aqueles fatos e tentar reenquadrá-los para os fins de inelegibilidade. Pois bem, o TSE decidiu que, em caso de dúvida sobre o exigido dolo na conduta do candidato, deve prevalecer o direito fundamental à elegibilidade. Em dúvida, pró-elegibilidade, capacidade eleitoral passiva. Buscando consolidar esse entendimento e evitar decisões contraditórias, encontra-se em trâmite na Câmara dos Deputados um projeto de lei complementar que já visa alterar esta linha L, que foi objeto de introdução na redação atual na Lei Complementar 135, a chamada Lei da Ficha Limpa. Esse projeto de lei ele procura explicitar que, entre aspas, o ato doloso de improbidade administrativa capaz de causar a inelegibilidade do candidato condenado pressupõe concomitante e cumulativamente, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito do agente, conforme jurisprudência consolidada do TSE. Esta é a justificação do projeto de lei. É importante salientar que, para a incidência, digo eu, da inelegibilidade preconizada na linha E, deve haver decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, o que difere essa hipótese daquela prevista no 15.5 da Constituição, que é a suspensão dos direitos políticos. A Lei de Defesa da Probidade, ela estabelece como sanção também a suspensão dos direitos políticos. A questão relativa à suspensão dos direitos políticos é diferente e diversa da inelegibilidade da alínea L, importante destacar. Então, eu saliento que, para a incidência da inelegibilidade preconizada nesta alínea, deve haver decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, o que difere da prevista no artigo 15.5, suspensão dos direitos políticos, ressalvando, entre outros casos, a condenação por improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Carta. E aí, eu faço aqui uma leitura dos dispositivos constitucionais, que não vou fazer aqui, mas fica para o registro da publicação. E digo que a suspensão dos direitos políticos, esta sempre se condicionará ao trânsito em julgado. Não há que se falar em suspensão de direitos políticos por decisão
colegiada apenas, sem o trânsito em julgado, porque a própria Constituição expressamente assim o exige. Só se suspende os direitos políticos, na hipótese de improbidade, com o trânsito em julgado da ação. Cito um julgado da relatoria da ministra Nancy. Inadmissível o deferimento do pedido de registro de candidato que não se encontra no pleno exercício dos direitos políticos. Na espécie, a agravante encontra-se com os direitos políticos suspensos em virtude de condenação transitada em julgado por ato de improbidade administrativa. A ausência, portanto, da condição de elegibilidade prevista no 14, parágrafo 3º, 2 da Constituição. Então, uma coisa é a condenação de improbidade e os efeitos que ela gera quanto inelegibilidade, e outra coisa é a suspensão dos direitos políticos. Na hipótese de suspensão, versa-se não sobre inelegibilidade, mas sobre ausência de condição de elegibilidade nos termos do 14, parágrafo 3º, 2 da Constituição Federal, que expressamente diz, parágrafo 3º do 14, são condições de elegibilidade na forma da lei, inciso 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Desta situação de diferença entre a suspensão dos direitos políticos e a inelegibilidade, e da confusa redação, já tive a oportunidade de falar várias vezes, da lei da ficha limpa, da lei complementar 135, que trouxe inúmeras modificações a 6490, surge uma série de questões, principalmente a contabilidade do período, qual o termo inicial do período desta inelegibilidade, maiormente quando se tem a possibilidade de contar a inelegibilidade sem o trânsito em julgado, apenas com a decisão colegiada. Então, eu digo, citando José Jairo Gomes, as inelegibilidades decorrentes de práticas pelo candidato em certos ilícitos, tais como condenação criminal ou por improbidade administrativa, artigo 1º, as linhas E e L da lei complementar, ou mesmo por abuso do poder econômico ou político em benefício da candidatura, primeiro 1D, devem ser classificadas como inelegibilidade sanção ou cominada, pois se trata de respostas do Estado em repúdio aos fatos ilícitos ocorridos anteriormente. Para outros autores, extraindo-se do julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 sobre a lei da ficha limpa, propostas pelo Partido Popular Socialista e pelo Conselho Federal da OAB, a ausência de inelegibilidade é condição para o registro de candidatura e justifica a impossibilidade de ser a inelegibilidade uma sanção, sobretudo porque este é um requisito de direito penal. Entende-se assim que a inexistência de inelegibilidade configura requisito para o exercício de um direito e sem caráter punitivo. Aqui estou citando Marlon Reis. No tocante, digo eu, a discussão correta, nos parece a posição do ministro Luiz Fux, que, em interpretação da Constituição conforme a lei, tanto na hipótese da linha E como da linha L, se deverá abater do prazo da inelegibilidade de 8 anos, posterior ao cumprimento de tal sanção, o período de inelegibilidade decorrido a condenação não definitiva e o respectivo trânsito em julgado. Ou seja, se ainda está sem o trânsito em julgado e há uma decisão colegiada, e isto leva a 8 anos a partir desta condenação, há que se fazer, após o trânsito em julgado, a detração desse período. Senão se levaria a um somatório de uma penalidade sem nenhum fundamento legal. Então, essa foi a ótica
no julgamento daquelas ações no Supremo do relator, ministro Luiz Fux. Se deverá abater do prazo de inelegibilidade de 8 anos, posterior ao cumprimento da pena, o período de inelegibilidade decorrido entre a condenação não definitiva e o respectivo trânsito em julgado. E disse ele, sob pena de violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se estender por demais, inviabilizando, em muitos casos, o restabelecimento do direito fundamental ao sufrágio, ao seu direito político pleno, em especial porque o réu de qualquer dessas demandas não teria controle sobre o tempo de julgamento do órgão colegiado que viesse a fixar a condenação até o trânsito em julgado da sentença. Então, o que pode ocorrer? O cidadão, ele tem uma condenação colegiada, sem trânsito em julgado, por ato de improbidade doloso, ato doloso de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, enriquecimento ilícito, só que ainda não transitou em julgado. Muito provavelmente, na decisão condenatória, ainda há perda de direitos políticos por determinado número de anos, de acordo com a sanção aplicada. Pois bem, com essa decisão colegiada, sem o trânsito em julgado, já começa a contar o período de 8 anos de inelegibilidade. Se passaram 4 anos e advém o trânsito em julgado, muito provavelmente o que vai ocorrer? Ele vai começar a cumprir a sanção de suspensão dos direitos políticos. Então, imaginemos que seja uma suspensão de direitos políticos de 10 anos. Aí ele não terá condição de elegibilidade por este período. E passados os 10 anos, ele ainda teria mais 4 anos de inelegibilidade, porque é o tempo que seria contado. Essa é uma hipótese que pode ser feita. Vejam como a maneira que foi feita a lei e a possibilidade de se aplicar uma inelegibilidade de imediato sem o trânsito em julgado passa a trazer uma série de situações que realmente demandam do juiz, do intérprete, uma análise de casuística, mas que tem que ser firmada de maneira a trazer parâmetros objetivos. O que não dá de maneira nenhuma é que, se esse cidadão ficou condenado por um colegiado durante 4 anos, sobreveio o trânsito em julgado, ele vai cumprir a suspensão de direitos políticos e depois ele ainda tem que cumprir mais 8 anos, ou o que o valha a partir do trânsito em julgado. Pois bem, cito aqui um julgado da relatoria do ministro Versiani. O Supremo, por meio das ações declaratórias, números 29 e 30, e ação de inconstitucionalidade 4578, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar 135 e reconheceu a possibilidade de sua incidência sobre fatos e condenações pretéritos. 2. A causa de inelegibilidade prevista no primeiro 1L da 6490, decorrente de condenação à pena de suspensão dos direitos políticos em sede de ação civil pública por ato doloso de improbidade administrativa, incide até o transcurso do prazo de 8 anos contados do cumprimento da pena. Então, se foi estabelecida uma pena de perda de direitos políticos, de suspensão dos direitos políticos por determinado X de tempo, esse prazo passa a ser contado do cumprimento desta sanção. Este é o embargo de declaração no RESP 36537, acordo de 11 de setembro de 2012. Aqui eu faço uma anotação quanto ao inciso 14 do 22 da 6490.
A lei prevê que a inelegibilidade será combinada para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição que se verificou, quanto à contagem do prazo de inelegibilidade nos casos de condenação por abuso de poder e ilícitos eleitorais. O TSE assentou que as causas de inelegibilidade previstas nas alíneas D e H do inciso 1 do primeiro, outras alíneas D e H, incidem a partir da eleição da qual resultou a respectiva condenação, até o final dos 8 anos seguintes, independentemente da data em que se realizar o pleito. E há uma discussão se esses 8 anos preencheria o último ano de maneira corrida ou não. É uma longa discussão e há decisões em vários sentidos. Isso porque as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento de formalização do pedido de registro. O acórdão enfatiza, aqui eu faço algumas ponderações a respeito desta decisão. Passemos agora à hipótese de rejeição de contas relativas ao exercício de cargo ou função pública, necessariamente colegiadas, porquanto prolatadas pelo Legislativo ou por Tribunal de Contas, conforme o caso. A hipótese da alínea G. A lei da ficha limpa trouxe algumas modificações significativas a esta linha G, que veremos ao tratarmos dos requisitos cumulativos para a configuração desta inelegibilidade. Quais sejam? Primeiro, que haja a rejeição de contas. Segundo, que deve ter sido julgada pelo Tribunal de Contas. E terceiro, que a decisão deve ser irrecorrível no âmbito do Tribunal de Contas e não ter sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Além disso, as irregularidades devem ser insanáveis e configurar ato doloso de improbidade administrativa. E aqui, mais uma vez, então, presente a categoria da defesa da probidade, dizendo que o ato que levou à rejeição de contas não é qualquer ato que tenha levado à rejeição de contas, mas um ato doloso de improbidade administrativa. E isto gera inúmeras situações diferentes que a Justiça Eleitoral muitas vezes tem que adentrar e analisar a decisão do órgão de contas a respeito da glosa que foi feita e qual a natureza desta glosa por parte dos tribunais de contas. E gera uma casuística realmente extremamente complexa, às vezes até mesmo confusa. Já a partir da ideia da decisão irrecorrível, que muitos regimentos de tribunais de contas têm o recurso de reconsideração e têm o recurso de revisão. Alguns regimentos colocam o recurso de revisão como uma rescisória, outros regimentos estabelecem efeito suspensivo ao recurso de revisão, e aí cria uma série de situações que, para aquele que vai analisar os acordos da Justiça Eleitoral, fica um tanto quanto difícil de analisar. Mas por que que neste aqui se admitiu o recurso de revisão com um efeito suspensivo e, naquele outro caso de um outro Estado, não se deu esse efeito suspensivo ao recurso de revisão? A fim de se evitar, ministro Humberto, ministro Mauro, esse tipo de situações, que, embora tenha algum parâmetro objetivo nos regimentos dos tribunais de contas, mas que causa certa perplexidade, eu sempre votei no sentido de, sempre procurei estabelecer que a ação, né, o pedido de revisão formulado no Tribunal de Contas seria suficiente para, então, suspender a decisão, de tal sorte que aquilo não estava ainda finalizado no âmbito administrativo,
para não ficar numa situação que se julga admitindo aquele recurso de revisão com efeito suspensivo em um caso ou em outros não, criando uma situação de perplexidade para o jurisdicionado. São inúmeras as questões que essa linha G acaba por trazer, entre outras, além dessa que acabo de destacar. Eu vou passar um pouco mais adiante, uma tentativa de objetivar. Tem uma questão, que é esta que está sendo discutida, que depois teremos que ter uma decisão em breve na atual composição do TSE, que é o limite temporal e os instrumentos para a arguição desta inelegibilidade. E sobre este tema eu vou pedir licença a todos para não tecer maiores comentários. Mas é a grande questão relativa a se, havendo uma decisão colegiada de improbidade ou um trânsito em julgado de uma decisão de improbidade após o pedido de registro, se isso pode ser analisado no requerimento de registro de candidatura, ou se isso, tendo ocorrido após a data final do prazo para requerer registro, que pela lei eleitoral é o dia 5 de julho do ano da eleição, se haveria a possibilidade de isso ser debatido ou não. É o caso que o Tribunal Superior Eleitoral deverá analisar em breve do candidato ao governo do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Então, este tema é um tema que, com certeza, será debatido em breve, sob a ótica da Lei 9.504 de 97 e também sob a ótica da Lei Complementar 64, com a redação dada pela Lei Complementar 135. Então, eu vou, embora tenha, depois atualizaremos isso para fins de publicação, porque a publicação com certeza sairá depois do julgamento e desta definição para este tipo de caso, de situação, e então dará tempo de eu trazer para o material por escrito, e me comprometo com a escola e a coordenação do evento, para então depois adequar aqui devidamente o texto à hipótese. Vamos falar um pouco sobre o 26C. Esse 26C que dá muito trabalho aqui no Superior Tribunal de Justiça, o 26C da 6490, que foi introduzido pela 135. O que diz o 26C? O órgão colegiado do tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem às alíneas D, E, H, J, L e N do inciso 1 do artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade, sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal, e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Então, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou determinado prefeito por ato de improbidade doloso que causa lesão ao patrimônio público, enriquecimento ilícito, e deste acórdão, que ainda não transitou em julgado, há um recurso especial ou há um recurso extraordinário. Pode, nas razões de recurso, ter sido colocado, e é necessário que venha nas razões desse recurso especial ou do recurso extraordinário, este pedido, que depois também virá através de uma cautelar, invariavelmente, para que se suspenda os efeitos daquela decisão colegiada.
foi uma criação da ficha limpa para aquelas situações que seriam as situações teratológicas. Já que estamos ultrapassando o limite do trânsito em julgado, permitindo que uma condenação que ainda pode ser reversível no âmbito do STJ ou do Supremo Tribunal Federal tenha efeitos de impedir alguém de ser candidato, de exercer o ius honorum, de se apresentar aos eleitores como alguém que tenha, então, a possibilidade de receber votos. Sem o trânsito em julgado, se criou, então, essa válvula de escape, que são as liminares a serem concedidas na hipótese de haver plausibilidade jurídica no recurso especial, no recurso extraordinário proposto, junto às instâncias competentes para julgar os respectivos recursos. Inicialmente, quando o 26C fala em órgão colegiado, na prática, essa decisão é individual, porque não se afasta, né, pela letra da lei, o poder geral de cautela de qualquer juiz. E isso é algo que está arraigado na magistratura brasileira e na nossa tradição jurídica. Então, na prática, quem decide isso é o relator e fica sujeito ao agravo, né, interno em relação àquele que se sentir atingido ou prejudicado por essa decisão favorável, concedendo, ou pela decisão desfavorável, negando essa suspensão do acórdão, onde houve, então, as condenações, que aqui não é só da linha L, podem ser da D, da E, da H e da J e N também. Eu, quando votei na ação direta e nas ações declaratórias de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal sobre esse dispositivo, eu apontei o seguinte: o quanto de subjetividade ele acaba trazendo ao julgador. Por que determinado cidadão que está com uma condenação colegiada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem o pedido dele distribuído a determinada turma, que tem uma posição, digamos, mais favorável ou mais liberal à possibilidade de ser candidato, e acaba por conceder, então, a liminar, e a do que foi condenado por um outro tribunal cai numa outra turma, ou pelo mesmo tribunal, mas cai em outra turma, numa mesma situação, e acaba obtendo uma suspensão dessa decisão. E isso acaba, então, criando situações que não têm parâmetro objetivo. Quando eu fiquei, no mês de julho, no exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, e em razão do recesso, portanto, recebendo os requerimentos liminares, ministro Humberto, sabe o que eu fiz? Eu suspendi todos que eu recebi. Todos. Vou ter um parâmetro objetivo. Eu recebi, no período que foi logo no início do registro da candidatura, né, de 1º a 5, a 6, vários requerimentos cautelares para suspender, porque há condenações também, não são só da linha L, de outras que são da Justiça Eleitoral. Então, o recurso especial é proposto, evidentemente, aí já não mais para o STJ, mas para o Tribunal Superior Eleitoral, daquelas condenações que levam às inelegibilidades. Pois bem, meu parâmetro foi uniforme. Eu deferi todas as cautelares que eu recebi. Eu não me sentia, né, na condição de ficar analisando se este ou aquele eu poderia suspender e este, aquele ou não. Até porque, quando votara no Supremo Tribunal Federal, eu votei pela necessidade do trânsito em julgado. E quando eu votei lá, ministro Mauro, eu já adiantei. Se um dia eu receber, eu vou conceder todos. Isso está no meu voto, né? Inclusive no voto escrito, nos debates orais que eu fiz quando do julgamento da ação direta. Porque como eu defendi o trânsito em julgado, todo caso que chegar a mim do 26C, eu vou deferir a liminar. Nem vou perder tempo com a plausibilidade jurídica da tese. Nem.
26C, defiro a liminar, defiro a liminar. Coloquei a justificativa do meu voto no Supremo Tribunal Federal, né, no sentido da necessidade do trânsito em julgado, embora tenha ficado vencido, mas me disse inapetente para ficar fazendo avaliação subjetiva deste ou daquele caso. E como justificar? Para o partido A deu a suspensão, para o partido B não deu a suspensão, para o candidato A deu a suspensão, para o candidato B não deu a suspensão. Cria uma situação de subjetividade que eu penso não é bom sequer para o judiciário, muito menos para o jurisdicionado. Muito menos para o jurisdicionado. Então, eu acabei tendo esta posição em relação ao 26C. Evidentemente que essas decisões eu proferi na condição de presidente. Depois, esses processos são distribuídos e vão aos respectivos relatores. Não sei depois o que os relatores fizeram com essas decisões, se houve agravo, etc. e tal, mas foi o meu parâmetro. Pois bem, vamos ver aqui o que mais teria, talvez, para dizer. Tem aqui um julgado que eu cito dessa questão, né, cabe ao colegiado competente, poderá suspender em caráter cautelar a inexigibilidade, não exclui possibilidade de o relator monocraticamente decidir as ações cautelares que lhes são distribuídas. Eu trago aqui alguns julgados sobre alguns precedentes, não vou ficar aqui lendo sobre isso que eu acabei de relatar e trazer a vossas excelências. Aí eu discorro aqui também um pouco sobre a substituição de candidatura, que agora estabelecida em até 20 dias para cargo majoritário antes do pleito, no caso de renúncia, e os prazos de substituição quando há a inelegibilidade. Mas penso que para o tema do evento, que era improbidade administrativa e desafios para a gestão do Estado brasileiro, e na ótica da improbidade relativa a exercício de mandato, procurei aqui trazer, com o devido cuidado diante de se estar em pleno processo eleitoral, alguns temas que achei ser do interesse de todo o público aqui do debate. E não sei se haverá perguntas ou metodologia. Depois passa a assessoria. E eu vou depois, então, passar por escrito e encaminhar por escrito para a devida publicação, agradecendo a atenção de todos nessa sexta-feira, já bem tarde do dia. Muito obrigado a todos.